pessoal, bom dia, né? Me apresentar, muitos de vocês são, aliás, são todos colegas, né? De trabalho, não sou substância, mas eu gosto dessa ideia de colegas. E esse momento de partilhar com vocês essas experiências, para mim, está sendo assim, um momento de muita alegria. Então eu quero agradecer o convite da professora Lilian, antes dela viajar, mediado pela professora Valéria, né, e toda a equipe, de poder falar, trocar um pouco de experiência com vocês a respeito desse universo da produção artística no campo da arte e educação, porque a minha fala aqui hoje é a partir do meu lugar enquanto arte educadora, né? Então eu estou me contextualizando para poder trazer essas reflexões e falar um pouquinho dessas inquietações, porque elas são mais inquietações que eu quero compartilhar com vocês, quem sabe a partir delas nós possamos trazer outras reflexões e que elas possam ser ampliadas. Embora eu estava em contato com a Beatriz, com a Joana, em todo esse processo da ação educativa, eu optei por não ir antes à exposição, acabei indo junto com vocês ontem. E assim, fui arremessada, né? Em vários momentos eu entrava na sala e, putz, jogada para um lado e jogada para o outro, porque, e aí eu falo a partir da minha percepção daqueles trabalhos, né? E aí pensei, bom, eu vou ter que reestruturar a minha fala. Então, algo que era tudo muito linear, bonitinho, certinho, acabou se desconectando. E aí eu vou apresentar essa confusão, mas eu espero que a gente possa ir estabelecendo os limites. Então, para começar, eu fiquei pensando muito que eu gostaria de falar sobre o trabalho da Ana, mas eu não consegui. Aí eu recorri a uma escritora que acho que pode falar bem. Do meu ponto de vista, eu acho que ela me atendeu. Eu não sei como é que vai ser para vocês. Deixa eu só colocar aqui, porque acabou desconfigurando. Essa menina é pequenininha, mas ela não trabalha, né? Estou procurando. Estou tentando entender. Tentando dar alguém que vive não sei. Eu gravei um áudio e aí eu vou colocar e coloco paralelo o PowerPoint para vocês verem o texto, certo? Deixa eu só ver como é que eu faço essa dinâmica. Estou procurando. Estou tentando entender. Tentando dar alguém que vive não sei aqui. Mas não quero ficar com o que vivi. Não sei o que fazer, o que vivi. Tenho medo dessa desorganização profunda. Não confio no que me aconteceu. Aconteceu-me alguma coisa que eu, pelo fato de não saber como viver, vivi uma outra. A isso quereria chamar desorganização. E teria a segurança de me aventurar, porque saberia depois para onde voltar, para a organização anterior. A isso prefiro chamar desorganização, pois não quero me confirmar que vivi. Na confirmação de mim, eu perderia o mundo como eu tinha e sei que não tenho capacidade para outro. Se eu me confirmar e me considerar verdadeira, estarei perdida, porque não saberei onde gastar no mundo modo de ser. Se eu for adiante nas minhas visões fragmentárias, o mundo inteiro terá que se transformar para eu caber nele. Não. Sei que ainda não estou sentindo livremente, que de novo penso porque tenho por objetivo achar, e que por segurança chamarei de achar o momento em que encontrar o meio de sair. Por que não tenho coragem de apenas achar o meio de entrar? Sei que entrei, sim, mas assustei-me porque não sei para onde dá essa entrada, e nunca antes eu me havia deixado levar, a menos que soubesse para o que. Ontem, no entanto, perdi durante horas e horas a minha montagem humana. Se tiver coragem, eu me deixarei continuar perdida. Mas tenho medo do que é novo e tenho medo de viver o que não entendo. Quero sempre ter a garantia de pelo menos estar pensando que entendo. Não sei me entregar à desorientação. Como é que se explica que o meu maior medo seja exatamente em relação a ser? E, no entanto, não há outro caminho. Como se explica que o meu maior medo seja exatamente o de ir vivendo o que for sendo? Como é que se explica que eu não tolere ver só porque a vida não é o que eu pensava em si outra? Como se antes eu tivesse sabido que é? Por que ver é uma tal desorganização? Talvez o que me tenha acontecido seja uma compreensão que, para eu ser verdadeira, tenho que continuar a não estar à altura dela. Tenho que continuar a não entendê-la.
Toda compreensão súbita se parece muito com uma aguda incompreensão. Não. Toda compreensão súbita é finalmente a revelação de uma aguda incompreensão. Todo momento de achar é um perder-se a si próprio. Talvez me tenha acontecido uma compreensão tão total quanto uma ignorância, e daí eu venha sair intocado e inocente como antes. Qualquer entender meu nunca estará à altura dessa compreensão, pois viver é somente a altura que posso chegar e não comigo viver. Só que agora sinto um segredo, que já estou esquecendo. Sinto que já estou esquecendo. Vida e morte foram minhas, e eu fui monstruosa. Minha coragem foi a de um sonâmbulo que simplesmente vai. Durante as horas de perdição tive a coragem de não compor nem organizar, e sobretudo de não prever. Até então eu não tivera a coragem de me deixar guiar pelo que não conheço, em direção ao que não conheço. Minhas previsões condicionavam de antemão o que eu veria. Não eram as antevisões da visão. Já tinham o tamanho de meus cuidados. Minhas previsões me fechavam o mundo. Até que por horas desisti, e por Deus, tive que não gostaria. Não foi ao longo de um vale fluvial que andei, eu sempre pensara que encontrar seria fértil e úmido, como vales fluviais. Não contava que fosse esse grande desencontro. Para que eu continue humana, meu sacrifício será o esquecer? Agora saberei reconhecer na face comum de algumas pessoas se elas esqueceram. E nem sabem mais que esqueceram o que esqueceram. Eu vi. Sei que vi porque não dei ao que vi o meu sentido. Sei que vi porque não entendo. Sei que vi porque para nada serve o que vi. Escuta, vou te falar porque não sei o que fazer de ter vi. Pior ainda, não quero que vi. O que vi arrebenta a minha vida diária. Desculpa te dar isto. Eu bem queria ter visto coisa melhor. Bom que vi. Livra-me de minha inútil visão e de meu pecado inútil. Estou tão assustada que só poderia aceitar que me perdi. Se imaginar que alguém me estava dando a mão. Dar a mão a alguém sempre foi o que esperei da alegria. A Paixão segundo GH, de Clarice Lispector. Partindo dessas falas de Clarice, ontem eu fui tirando alguns fragmentos, que eu fiquei pensando que esse arrebatamento de estar diante de algo que você não entende, você não compreende, você não sabe o que é que estão te mostrando, ao mesmo tempo que você está vendo e se degladiando com o que você vê, né? E dar a mão a alguém sempre foi o que esperei da alegria. Eu penso que nós, que estamos aqui sentados hoje, né, pensando sobre esse espaço, sejamos alguém que de repente dê a mão, né? Ou que ao mesmo tempo segure na mão de alguém. Então é esse pensar poético, né, dessa produção e desse compromisso e dessa responsabilidade nossa enquanto arte-educadores de pensar uma produção artística, mesmo que às vezes nós não saibamos do que é que está acontecendo, mas nas perguntas anteriores, né, acompanhando o debate, eu fiquei pensando que eu não preciso saber tudo, né? O que eu já chego enquanto um ser humano, com uma história de vida, com uma experiência, e quando eu vejo inerente a mim trazer todo o meu referencial para aquela imagem, e aí eu construo os meus sentidos. E se os meus sentidos se aproximarem dos sentidos do que o artista propôs, é fantástico, mas se não, não é menos importante, né? Então, se eu preciso saber tudo de uma obra, de um artista, antes de estar diante dela, não, de forma alguma, né? Porque esses dias eu li um livro, estou lendo, chamado A Escuta o Silêncio, e aí tem uma frase que me chamou a atenção, que o tudo sem contexto é nada. Só que nós somos um contexto, né, que caminha por aí, com histórias de vida, com referências, com experiências. Então, que nós não tenhamos medo, né, de nos jogar nesses espaços, trazendo os nossos contextos, mas que a gente possa acreditar que, de alguma forma, essa mão pode ser estendida, né, e esse nosso espaço de deslocamento pode ser reorganizado. Mas eu fiquei pensando também no que a Clarice diz, que se de fato é preciso reorganizar. Talvez o interessante seja deixar tudo confuso, né, desorganizado, para que o tempo e os novos contextos e as novas referências possam ir, né, preenchendo essas lacunas e dando novos sentidos. E aí que bom que nós podemos, a partir de uma imagem, dar a mão, né, ou receber essa mão. Eu acho que nesse contexto de tanta integração via N tecnologias, né, da informação, da comunicação,
esse dar a mão pode se dar de diferentes formas. Eu penso que a artista também estende sua mão quando se expõe daquela forma, né? Porque olhando aquela imagem, rapando a cabeça, puxa vida, que exposição, né? Que coragem de se fragmentar. Em cada espaço, aqueles fios de cabelos pregados naquele azulejo, como é que o ser humano vai se fragmentando e vai preenchendo espaços, né? Então, em cada fio de cabelo pode ser essa mão estendida, e aí cada um de nós pensarmos, mas o que isso nos traz, né? O que isso nos provoca? É partindo dessas reflexões que eu penso, então, essa proposta de ensino de arte mediada por esses recursos hoje tão presentes no nosso dia a dia. Porque o contexto da tecnologia não é recente. Desde que o homem passa a abstrair o seu mundo, ele faz outras técnicas de instrumentos. Só que hoje, nesse contexto atual, esse aparelho que está filmando, essas câmeras fotográficas que estão aqui registrando esse momento, elas não precisam de nós para produzir imagens. Basta que você aperte o clique e a imagem fica pronta. Já observaram isso ou pararam para pensar? E por isso a facilidade de tantas imagens, e às vezes num determinado momento você tira tantas fotografias que de repente nem tem tempo de revê-las, porque são milhares, né? E aí elas vão para um espaço de memória, né, proporcionado por essas tecnologias de armazenamento de dados, e lá nesses espaços elas ficam lá ganhando o seu tempo, sendo acumuladas. Aí vem um vírus e destrói tudo, e você, puxa, perdi minhas imagens. E às vezes você pode ficar triste porque vai a um passeio e não leva a câmera fotográfica. Não trouxe a câmera fotográfica, olha aí, né? Parece que para ver o mundo desse contexto que nós falamos, parece que é preciso estar mediado por esse enquadramento. E aí, de repente, o nosso ponto de vista vira um retângulo, né? E o que está fora desse retângulo? É claro que isso é um enquadramento, mas o que está ali dentro? Quais são qual é a nossa intenção nessa produção? Então, esse meu diálogo com essa produção, a partir do ensino de arte, começa em 2003, mais ou menos, eu lá na minha sala de aula, no Colégio Estadual Juvenal José Pedroso, e vendo os meus alunos mexendo com uma série de instrumentos, né, produtores de imagens, eu, puxa, de alguma maneira eu poderia aproveitar isso para construir alguma proposta. E ainda não havia me tocado. Eu tinha uma graduação, sou bacharel em artes visuais, e num contexto eu fazia licenciatura. Daí, em uma disciplina aqui na Faculdade de Artes, a professora Eliane Chaude, uma disciplina de ateliê, propôs um exercício de memória. Nós vamos trabalhar com memória. E aí, cada um de nós, fazendo pesquisas, eu me deparei com uma série de memórias, e aí você tem que selecionar que memória é essa, né, que você vai trabalhar. Acabei de olhar para esse copo e lembrei do copo da Ana Beatriz, né, eu dou um susto agora, né? Eu fiquei pensando, bom, aí comecei a buscar essas memórias, aquilo que me provocava naquele momento, e acabei produzindo um trabalho meio híbrido, misturando desenho, fotografia, som, e aí acabei gerando uma coisa que não era o que eu já havia feito. Isso fui avaliada nesse trabalho, depois surgiu uma oportunidade de apresentar num momento de grupo, uma oficina, inclusive, que a Ana Beatriz participou, não foi? E já em 2006. Aí eu lembro do vídeo que a Ana Beatriz apresentou e faço uma série de relações hoje. Em 2006, 2010 eu consigo relacionar uma série de ideias. Então produzi esse vídeo e fiquei pensando, poxa, se eu produzir, se mexeu comigo, né, se eu conseguir trazer as minhas intenções, será que lá na minha sala de aula eu conseguiria mediar essa proposta também? Daí eu trouxe o vídeo para mostrar para vocês.